Você que acompanha o exclusivo aqui da Band News Difusora, hoje a gente traz uma entrevista com o deputado federal, no seu segundo mandato, o deputado federal Sidney Leite. Também foi deputado estadual por 2 vezes, 4 vezes secretário de Estado no Amazonas, 3 vezes prefeito da cidade de Maués, uma vez vice-prefeito também, a secretário de Educação em Maués. A agenda política é longa, foi 2 vezes presidente da Associação dos Municípios aqui do estado do Amazonas e, não menos importante de se falar nessa entrevista de hoje, presidente atual da bancada do Norte, lá na Câmara dos Deputados. Eu estou falando, mais uma vez, do deputado Sidney Leite. É muito bom, é sempre bom ouvi-lo sobre as suas agendas. Tem tudo a ver com os nossos interesses, do interesse do interior do Amazonas, mas também as visões políticas, porque o deputado Sidney tem muita circulação, então, com certeza, na entrevista de hoje, fica ligado, você vai ficar por dentro de muita coisa. Bem-vindo, deputado, obrigada por esse momento aqui com a gente no Exclusiva. Eu é que agradeço, Roseli. Sempre é uma alegria poder ser entrevistada por você. Diga-se de passagem, né? Além de correspondente da Folha UOL, agora você sempre está sendo escalada para entrevistar ministro de Estado. Parabéns. Isso é fruto do seu trabalho, que com certeza é do seu público fiel que lhe acompanha, né? E que, apesar da explosão das mídias sociais, aquele leitor, aquele cidadão que busca informação fidedigna e que vai e dá credibilidade do jornalismo de boa cepa. Olha, a credibilidade é toda da Rádio Difusora do Amazonas, da Band News, a audiência é deles, embora eu agradeça muito a Um sua gentileza. abraço por Neto. Isso, e aí eu agradeço a confiança da rádio também, que confia em mim para essas missões, para essas pautas que são importantes para a nossa cobertura. Na nossa cobertura tem entrado muita questão indígena, questão do interior do estado, e o senhor tem acompanhado isso na sua pauta lá na Câmara dos Deputados. O senhor está apontando algumas denúncias relacionadas aí à atuação de programas do Ministério da Saúde, a questão do Tribunal de Contas também relacionada ao recurso para a saúde indígena. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que está acontecendo, o que o senhor está apontando nessas denúncias. Rosiane, eu vou citar como exemplo uma coisa mais recente, para quem nos assiste e nos ouve nesse momento. A- As duas grandes estiagens recentes, de 2023 e 2024, ela mostrou uma coisa, né? Nós podemos ser considerados no mundo a pátria d'água, certo? A região geográfica onde tem uma grande concentração de água. Nós temos os rios que a gente conhece, né? Tem os rios subterrâneos e tem os rios voadores. O governo federal não é este governo. Os governos federais têm poucas ações diretas na saúde com a população. Haja vista que nós temos o Sistema Único de Saúde, que é o melhor sistema do mundo, que a atenção básica é competência do município, alguma coisa de média complexidade, e geralmente é de responsabilidade dos estados juntamente com a média. E aí o Amazonas tem a maior população indígena aldeada do país. São em torno de 150 mil índios, segundo o dado do IBGE. Quando a gente observa os valores destinados pelo Ministério da Saúde, diga-se de passagem, a saúde indígena é a única saúde que o Ministério tem uma ação direta, graças ao melhor sistema de saúde do mundo, que é o SUS. Por quê? Porque a atenção básica é competência dos municípios, parte da média, e a média é alta complexidade, quem toca geralmente são os estados. Dito isto, salta os olhos quando a gente começa a trabalhar esses recursos. No estado do Amazonas, a saúde indígena recebe per capita mais de R$ 1.260,50. E a população toda não indígena recebe 489,14. Esse é o valor per capita. E isso, para quem conhece a realidade indígena, é um grande desafio de compreensão. Por quê? Nesse sistema não tem hospital, não tem pronto-socorro, não tem estrutura de urgência e emergência, enfim. E aí você chega, por exemplo, no município mais indígena do Brasil, São Gabriel da Cachoeira. Os distritos indígenas não têm um posto de atenção básica de saúde primária. Você não encontra, muitas vezes, médico, falta medicamento e não tem água potável. Falta água, muitas vezes, certo? Então, nós temos um problema muito sério, muito grave. Mas isso não se resume a São Gabriel. Isso está no Alto Solimões, no Médio Solimões, no meu município, lá na Reserva Indígena do Marau. Isso está
no Alto Juruá, está no Madeira, está no Purus. E aí, Rosiane, o que me choca é o seguinte: é raro. Se você for a Parintins, quando a gente chega em Parintins, lá no aeroporto, tem 2 helicópteros. Aí pergunta: o que é esse helicóptero? Não, está à disposição do DICEI. Como é que tem helicóptero e não tem medicamento? Como é que tem helicóptero e não tem dentista na área? Então, eu estou cobrando uma posição, porque isso já foi dialogado com a ministra, com a equipe do Ministério, e eu não sou leviano, não sou irresponsável, eu não faço a crítica pela crítica, mas tudo tem limite. E agora, né, eu estou pedindo auxílio dos órgãos de controle externo, tanto do TCU quanto da Procuradoria-Geral da República, para que apure a aplicação desse dinheiro. Não é aceitável, a fonte de recurso é a mesma. Quem financia a saúde é o sistema. Nós, parlamentares no Amazonas, deputados e senadores, temos priorizado colocar dinheiro principalmente na saúde do interior e também na saúde da cidade de Manaus, certo? Mas nós temos todos esses dados e esses números. E qual é o problema? Isso eu dialoguei e conversei. E aí tem uma coisa que é mais preocupante. O Brasil, o mundo se chocou quando o presidente Lula, em 2023, visitou os Yanomami em Roraima. Não bastava uma frase, bastava aquelas fotos. Os Yanomamis no Amazonas vivem do mesmo jeito. Nós temos um problema grave de desnutrição na grande maioria das populações indígenas, certo? Então, veja bem o seguinte: se gastou muita energia discutindo sobre a questão da demarcação das terras indígenas. Nós temos um problema na saúde que extrapola a questão do resultado. Por quê? Porque como é que com esse dinheiro todo não dá para ter água? Com esse dinheiro todo não dá para ter unidade básica de saúde? Porque nós não temos um hospital da saúde indígena no Amazonas. Por exemplo, São Gabriel, aquele hospital é um hospital de guarnição, certo? E a gente trata os indígenas como se fosse uma população de terceira categoria, e não, eles têm o mesmo direito que a gente, certo? E isso causa revolta. Então, essa é uma questão que eu estou levantando, que eu estou brigando, nesse sentido, porque sem água potável a gente não tem saúde, e sem alimentação também nós não temos saúde. Então, eu comecei pela questão da aplicação do recurso, pela otimização e melhor aplicação desse recurso. Eu não estou dizendo que estão desviando dinheiro, longe disso. Eu estou pedindo a apuração dos órgãos do controle externo, mas o dinheiro público precisa ter eficiência. Por que que um município como Manicoré, com este recurso, consegue fazer unidade básica na saúde na zona rural, todo ele climatizado, com piso de corudu, equipado, com medicamento, com dentista e com equipe de saúde, a gente não consegue fazer com mais dinheiro na saúde indígena? Aí não tem justificativa. Porque na saúde não indígena, a gente consegue ter o BS fluvial, que singra os rios, que vai de comunidade em comunidade, com equipe de saúde, com toda uma estrutura. E com mais dinheiro, porque a gente não consegue fazer na saúde indígena. Então, a ministra Anísia deve uma explicação, não só aos povos indígenas do Amazonas, mas ela deve uma explicação aos povos indígenas do Brasil, certo? Por quê? Porque ela está ministra de Estado, e nós dialogamos isso. Ah, mas tem o custo amazônico, mas o custo amazônico serve tanto para o recurso da população indígena, como para a população não indígena, e as pessoas moram nesse mesmo estado, nessa mesma região que é a Amazônia. Olha, eu penso que passava da hora desse questionamento ser feito, não é de hoje que a gente observa todos esses dados aí que o senhor colocou também, detalhadamente, porque conhece essa realidade. Quando teve a crise lá nos Yanomami, uma das denúncias que estavam lá no Ministério Público Federal, acho que no estadual não, porque o estadual eles costumam ser, ter menos visão, né, ver com menos detalhes algumas questões nos estados, mas eles indicavam a respeito dessas horas voos, os valores, como isso somava vultosos recursos, enquanto perecia a farmácia básica, né, na atenção à saúde indígena lá na questão Yanomami. Isso o senhor sabe, como a gente sabe também, é a realidade de outras localidades da Amazônia e também do estado do Amazonas. Nesta quinta-feira, dia 13, um indígena isolado fez contato no sul do Amazonas, na região de Lábrea. Tem 2 ou 3 anos que a FUNAI tem indícios da presença desses indígenas e o risco de morte
que eles sofrem em função de ser uma área de extrativistas, os conflitos que podem ocorrer diante, né, das peculiaridades dessa população que precisa ser atendida, porque a lei, a política, tudo, nosso país está na vanguarda da política em relação aos isolados. Pouquíssimo foi feito. Esse indígena entrou em contato, eu vi o Ministério Público Federal entrando com uma ação para que o governo do estado garantisse o atendimento de saúde, né, nesse primeiro contato dessa pessoa, porque uma gripe é fatal para ele e para a comunidade dele. Então, veja, a desestrutura está mais que clara quando ele tem que acionar o governo do estado, que também não tem, né, grandes políticas nesse sentido para a saúde indígena, mas não tem a estrutura para os indígenas que já têm contato naquela região, né? E os isolados, então, estão mais esquecidos ainda, estão ainda mais marginais. Passava da hora, porque também uma outra questão, deputado, eu lembro que quando os indígenas assumiram os G6, e também a FUNAI, uma fonte minha do meio político, ele falava assim, nossa, mas os indígenas não conseguem fazer muita coisa, tem muito recurso. Os políticos sempre fizeram muito com essas estruturas, eles se reelegem com essas estruturas. Então, acho que aí está claro, né? Porque eles estão usando o recurso para a saúde indígena. A saúde indígena precisa de muito. No entanto, os políticos continuam avançando sobre essas estruturas, e é justamente nesses voos que está o principal trunfo deles. Né? O principal trunfo está mais que na hora realmente de que essa denúncia seja feita. Parabéns pela denúncia que o senhor faz. Eu tenho certeza que a ministra Nízia, pela seriedade e técnica com que ela demonstra tratar esta questão, poderá, com apoio político, avançar um pouco mais, não sei se muito, mas avançar um pouco mais, porque a gente precisa sair desse ponto de atraso. Eu queria que o senhor falasse para a gente também, deputado, sobre a questão do que a gente costuma falar aqui no meio político, de custo Amazônia, mas ontem uma pessoa da área da cultura, o Márcio Braz, que é lá da Comissão de Artes do Caprichoso e tem uma outra série de atribuições, ele disse, Rose, a gente está tratando na cultura como fator Amazônia. A gente tem que parar de deixar pensar que nós somos um peso, nós somos um fator que inclui uma série de questões geográficas, culturais, uma série de questões. Então, na questão fator Amazônia, o senhor está tratando também da seca que encarece ainda mais a vida e as obras nesta região. Fale um pouco para a gente dessa pauta. Olha, eu vou dar um dado. Quando, recentemente, lá atrás, eu assumi a coordenação da bancada do Norte, os reitores dos Institutos Federais de Educação me provocaram uma reunião. Estava lá aqui do Amazonas, o reitor do Amapá, de Rondônia, Roraima, Acre, Pará e Tocantins. E eles citaram como exemplo que está pronto e vai ser entregue em breve, oficialmente, o Instituto Federal de Educação, que é um campi moderno lá no município de Eirunepé, no Alto Juruá. Essa obra custou 58% mais caro do que se ela fosse feita em qualquer outro lugar do Brasil que não fosse a Amazônia. Por que isso? Por causa da logística, certo? Então, isso encarece tudo, o custeio na saúde, o custeio na educação, principalmente. Então, nós tivemos uma vitória que houve a sensibilidade por parte do Ministério da Educação e nós tivemos um reajuste para o transporte escolar fluvial. Inclusive, agora, em janeiro, caiu a diferença de todo o ano de 2024. E isso vai ser uma sequência. Nós estamos ainda no Ministério da Educação trabalhando para que a gente possa ter uma melhoria per capita de valor para a merenda escolar na Amazônia, certo? Porque o valor per capita hoje, mesmo com reajuste deste governo, a gente muitas vezes em determinado local não compra um ovo para fazer a merenda escolar. Então, isso é importante que se diga. E a nossa pauta na saúde, primeiro, e isso já foi trabalhado junto ao Ministério da Saúde, que a gente tenha o credenciamento, não é estrutura física nesse momento para o Ministério financiar, mas que a gente tenha o credenciamento para custeio, principalmente de combustível, das ambulâncias, que é o maior volume de transporte de pacientes no Amazonas, porque todos os municípios têm ambulância. Esse é um pleito. Segundo pleito, reajuste do custeio das UBS fluviais, porque hoje o valor de 6 meses
dependendo do município, ele se consome numa única viagem, porque você tem a necessidade de energia 24 horas, a tripulação está embarcada, mas os trabalhadores da saúde também estão embarcados. Ele serve de atendimento, mas também de hotelaria. Então, é um custo alto. Mas também, qual é a nossa ideia? Que a gente possa levar isso para o financiamento do custeio da saúde como um todo, seja de internação, de medicamento, da atenção básica dos programas, da telemedicina, e não diferente do investimento tanto na saúde quanto na educação. Aí eu vou dizer a expressão que eu usei agora. Nós, amazônicos, nós não somos brasileiros de segunda categoria. Quando a gente recebe o mesmo valor per capita, um valor igual, nós estamos recebendo a menor, porque o nosso custo é maior, certo? Então, essa é uma luta que é da bancada do Norte, mas nós vamos buscar sensibilizar os outros colegas de outras regiões, no sentido de que a gente possa ter a garantia de ter esse tratamento isonômico, né? Isso diminui como um todo, certo? Até uma vitória que nós tivemos, mas não é só nossa, nós mantivemos o valor da diferença do Fundeb, que é pactuado para que o governo federal faça a correção da diferença, que era 10% para dois estados do Norte, que eram o Amazonas e Pará, e, e 7 do Nordeste. Hoje isso aumentou para 23, mas essa diferença dos 13 foi para todos os estados. E a gente defende, até porque educação é prioridade, uma prioridade sempre para o nosso país, apesar de a gente ter avançado muito pouco. Mas nós precisamos ter essa correção para que os serviços públicos na Amazônia possam ter os recursos necessários para que a gente possa prestar um serviço de qualidade. Eu estou, Rosiane, citando essas duas questões. É lógico que se envolve uma série de coisas, que tem uma luta nossa, por exemplo, na iniciativa privada. A questão da melhoria da atenção e do atendimento das empresas aéreas para com a malha viária na Amazônia. Eu viajo toda semana para Brasília. A maioria das semanas, uma passagem daqui para Brasília é mais cara como se eu fosse para Miami, como se eu comprasse uma passagem antecipada para ir para Paris, certo? Mas se eu quiser sair de Manaus para ir para Cruzeiro do Sul para visitar Guajará e Pixuna, no extremo do Amazonas, eu tenho que ir para Brasília, pegar um avião, sair de Brasília, pegar um avião que só tem 3 dias na semana para chegar lá em Cruzeiro do Sul. Então, é um desafio muito grande para todos nós. Isso não é uma realidade do Amazonas, é uma realidade dos estados que estão aqui. A outra questão, nós moramos num continente. Os estados da Amazônia representam mais de 50% do território nacional, mas nós temos um vazio de aeroportos, dificuldade de portos, infraestrutura e logística. Essa é uma pauta que a gente tem tratado como prioridade. Inclusive, o ministro Renan Filho se comprometeu a visitar os estados, como também o ministro Silvio Costa Filho, que está construindo uma engenharia, tipo como você participou desse debate. Uma empresa de telefonia móvel ganhou uma fatia boa em São Paulo. Esse é o filé. Então, tu vai atender o município de Amaturá, de São Gabriel, de Santo Antônio de Sá, de Atalaia, no Alto Solimões e no Alto Rio Negro, certo? Então, para que a gente possa, e está previsto para o Estado do Amazonas, entre reforma e ampliação e investimento, mais de 15 aeródromos, que é uma conquista muito grande, certo? Com a participação da iniciativa privada. Então, essa questão do fator amazônico, como alguns preferem dizer, ela é algo que está presente no dia a dia da vida das pessoas. Eu comentei com alguns colegas deputados e alguns trabalhadores, colegas seu, nosso, né, jornalista, que a primeira vez que eu vi o impacto do preço de gás de cozinha foi um dia que eu cheguei em Pauini e o gás, a carga do gás estava sendo vendida parcelada. Aí eu digo, mas parcelado é? Mas o gás não dura aí 20 dias, um mês, mas o valor do gás era superior a R$ 200. Certo? Se você falar isso num outro estado, ninguém acredita, mas é a nossa realidade. Se você for falar os dias que as pessoas gastam dentro da embarcação para chegar ao município de Urinepé, como eu me referi, elas não acreditam. Mas essa é a realidade do que a gente vive num estado que tem, no mínimo, 2 fusos horários. Né? Então, esse desafio está posto para todos nós da Amazônia, e que eu volto a dizer uma coisa, Roseli, nós não somos problema para o Brasil, nós somos solução. Certo? Hoje, o eixo norte, por via fluvial e parte terrestre, nós já representamos grande parte do escoamento da produção do agronegócio desse país, principalmente de grãos, o que no passado representava um Porto de Santos. Com essa proposta,
com a inauguração desse porto em Xangai, lá em Lima, no Peru, nós vamos ter uma economia de 21 dias do Brasil para fazer esse retorno aí, e agora com Trump, isso aí está mais animado, esse debate do Canal do Panamá para chegar no Pacífico, né? E vai aproximar muito o Brasil dos nossos principais parceiros comerciais, que são os países asiáticos. Diga-se de passagem, né? A única obra que precisa nisso é a dragagem no Solimões e, fruto da nossa luta, tive uma conversa semana passada, inclusive, para tratar dos contêineres da greve da Receita Federal aqui no Amazonas. O porto de Tabatinga vai ser alfandegado, que é um gargalo, e nós vamos resolver isso. Das rotas, vai ser a primeira a ficar pronta, né? E eu estou esperando passar o carnaval para fazer uma visita à ministra Simone Tebet para dar esse feedback, porque ela é uma entusiasta, né, Teve disso, lá, e né? sem dúvida nenhuma é um Lá. ganho econômico para o Brasil e competitividade muito grande, mas que com certeza o Amazonas vai ganhar porque vai estar nessa rota de serviço. Então, eu quero dizer que essa questão do fator Amazônia, como muito bem colocado, ela está na cultura, né? Ela está em todos os segmentos, inclusive por isso é mais difícil fazer turismo na nossa região. Mas nós temos que desenfrentar isso, certo? Mas mostrar para o mundo, e isso é uma coisa que eu defendo em relação à COP, nós temos múltiplos doutores sobre a Amazônia, mas não conhece um igarapé, não conhece uma comunidade de população tradicional. Aí é muito fácil falar de Amazônia, né, através de leitura de vídeo e de ouvir falar. Nós não, nós conhecemos, nós temos essa vivência e essa realidade. Isso mesmo. Olha, eu vou aproveitar que o senhor deu esse furo aqui para a gente, quero adiantar mais detalhes. Qual é a perspectiva de finalmente o Porto de Tabatinga ser alfandegado? Depende de que estrutura? Qual é a estimativa? Na realidade, Rosiane, esse porto ele não terá embarque e desembarque do ponto de vista de grandes cargas. O que é necessário é o seguinte: vou lhe dar um exemplo hoje de um produto regional. Um frigorífico de Tefé, para ele exportar peixe para o Peru e sair pelo Alto Solimões, esse peixe tem que sair de Tefé, vir para Manaus, e de Manaus passar por Tefé novamente até chegar em Tabatinga e sair do Brasil, que é um custo muito alto, né? E é inconcebível isso. Com a estrutura alfandegada, nós vamos ter a Receita Federal, o Ministério da Agricultura, não precisará fazer transbordo, mas eles vão confirmar aquela carga, fazer o processo burocrático e resolver isso. E isso é uma parte. A outra parte é com essa rota que vai aproximar o Brasil do Pacífico, certo? E o norte vai possibilitar o Brasil interligar o Atlântico ao Pacífico. E essa é a primeira rota, certo? Com esse porto alfandegado, nós temos aí uma expectativa de transação comercial, seja do ponto de vista do escoamento de produção da indústria, do comércio, inclusive aproximando a Zona Franca de Manaus dos países vizinhos, porque para chegar no Peru, no Chile, levava essa quantidade de tempo de 21 dias que eu estou falando. E isso é uma possibilidade que a gente terá de discutir novos mercados. Então, há um compromisso. Havia essa pendência por parte da Receita Federal. O secretário Barreirinha disse que precisava chamar os remanescentes, pediu a nossa ajuda, fomos trabalhar, conseguiu chamar, e agora eles estão em fase de treinamento, e a próxima etapa será alfandegar um porto no município de Tabatinga. O senhor falou agora da questão da questão alfandegária do Porto de Tabatinga, do Manta Manaus, dessa agenda que é importantíssima, mas também tratou sobre as medidas que estão causando turbulência no mundo todo, expectativas na economia sobre a questão das taxas do governo Trump. O senhor citou aí o Canal do Panamá, por exemplo, que é outra polêmica que ele criou esses tempos. Mas como é que soube essas medidas? Porque a Zona Franca, ela é muito sensível a todo tipo de onda, né, de alterações, de expectativa de mercado, de dólar, de tudo. Nesse caso, como é que o senhor vê todas essas medidas, se elas são ruins ou são boas para a Zona Franca? E por que que eu pergunto isso? Porque a gente já ouviu alguns empresários que tratam com essa relação dos Estados Unidos e tudo mais, acharem que talvez não seja tão ruim para a Zona Franca algumas medidas do Trump. O que que o senhor vê a esse respeito? Mas, Jane, primeiro dizer o seguinte, né? O Trump está há pouco tempo no cargo de presidente, efetivamente, mas ele anunciou o que ia fazer, né? Então, por exemplo, a Europa, especificamente a França, né? Ela vai
sobretaxar aquilo que dói, né, no bolso do americano, como o vinho, como o jeans e outras coisas, certo? O Brasil ele tem uma situação diferente porque o Brasil é um país muito protecionista. O Brasil já cobra uma taxa muito alta, certo? A minha opinião é que eu vejo que o nosso problema em relação ao mercado da Zona Franca ele é muito mais interno do que dessas questões. Ah, mas a variação do dólar interfere na aquisição de insumos. Ok, mas enquanto nós tivermos uma taxa de juros muito alta, que hoje, das grandes economias, nós somos a maior taxa de juros real do mundo, certo? Isso inibe o comércio e, consequentemente, a Zona Franca. Eu não tenho dúvida, por exemplo, o polo de duas rodas. Se nós tivéssemos hoje uma taxa de juros de um dígito, esse polo estaria pelo menos com mais um turno. E não seria diferente também com ar-condicionado, tendo em vista as variações climáticas do Brasil afora. Então, eu entendo que essa nossa luta é mais interna, haja vista que o grande mercado consumidor dos produtos da Zona Franca ocorre no Brasil. Então, essa é a minha opinião, certo? Sobre as outras questões, tem duas coisas que têm que ser ponderadas, certo? O Brasil tem uma característica da diplomacia do diálogo, certo? Mas não dá para esquecer o seguinte, que o Brasil hoje preside um grupo, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista das relações econômicas e comércio, que é o BRICS, né? E que representa desses grupos que uma das maiores fatias de população ao mundo, ao redor do mundo, certo? Então, isso tem um peso muito grande. Agora, tem que ver esses impactos para ver em que momento esses países vão sentar, principalmente países populosos, como o Brasil, como a China, como a Rússia, porque é relação comercial. O que eu entendo, Rosiane, é que os Estados Unidos não são uma ilha, né? Por exemplo, em relação à China, eles importam muito da China, né? Diferente do nosso caso, nós somos um dos poucos casos que a gente importa mais do que exporta, certo? Mas é lógico que o Trump também faz isso para mandar aí um recado para o seu eleitor. E a gente conhece esse perfil que diz uma coisa, toma uma medida e uma semana depois diz que não fez nada disso e muda a medida. Então, eu entendo que é muito cedo, vamos aguardar, né? Você teve aí ontem o presidente da Chevrolet criticando isso de forma dura e pesada, porque a expectativa é aumento de inflação e diminuição no consumo. O americano é extremamente consumista, certo? Então, eu entendo que tem que aguardar agora. Um reflexo na economia americana tem impacto imediato no Brasil e que, consequentemente, no polo industrial da Zona Franca. Você sabe que eu lembrei que quando eu li a primeira vez a palavra globalização era no mural da minha escola, no ensino médio, lá na Fundação Matias Maquiline. Nossa, eu fui tentar entender o que era aquilo, era o mercado globalizado, as economias dependentes uma das outras, era algo complicado para uma adolescente naquela ocasião. Mas o Gustavo Petro, tratando disso, deu o recado certo para o Trump, sem medo, há umas 2 semanas, que é exatamente o que você está falando, que é exatamente a realidade. Eles são uma grande potência, podem muito, mas também precisam de outras economias. Podem muito, mas não podem tudo. Exatamente. Vídeo que está Olha, acontecendo com ovo de galinha, né? sim, olha, falando de pode muito, mas não pode tudo, há uma grande movimentação em relação a uma agenda que foi, sabe, delicada, mas que mostrou aí uma grandeza de atuação da bancada federal. É sempre importante registrar isso em relação à reforma tributária. Em paralelo à divulgação desses resultados que são necessários e também são muito complexos de explicar, é muito difícil, às vezes, os ganhos políticos também de questões muito complexas. A gente viu uma atuação forte, uma atuação para todos os setores do senador Omar Aziz, o senador Eduardo Braga, mas não é possível, né? É impossível não perceber também os efeitos eleitorais, os recados eleitorais, as tratativas eleitorais nesse sentido. O governador Wilson Lima também tratou de criar a sua agenda, com o contexto do seu governo, com dados que considera positivo do seu governo, com outros setores, mesmo setores, algumas vezes, que se reuniram com os dois senadores, e também com a sua narrativa, né, com a sua busca de conquista desse público. Então, eu queria que o senhor
Como é que o senhor está vendo esse momento? Nós está muito antecipado, é sempre assim o momento é diferente, por isso requer medidas e ações diferentes diante das experiências que esses dois, Eduardo Braga e Omar Aziz, já tiveram também nas urnas, sem estar com a máquina. Olha, é inconteste uma coisa, Rosiane, não dá para dizer uma coisa. Nesse momento que se discute muito o posicionamento aí do ministro do Supremo, Flávio Dino, que o parlamento, com as emendas impositivas, tiveram um empoderamento muito grande, certo? E veja bem uma coisa, nós estamos falando de dois senadores que representam as maiores bancadas do Congresso Nacional. O senador Omar, pelo nosso partido PSD, que são 15 deputados, e o senador Eduardo Braga, que é líder do MDB, um partido histórico nesse país. Então, isso traduz uma coisa, né? Esses dois senadores sozinhos têm viabilizado muito recurso para o estado do Amazonas e feito pontes, como é o caso que há muito tempo, e eu não tenho esse registro histórico, de um grande programa de habitação capitaneado pela Prefeitura de Manaus. Só é possível o prefeito Davi Almeida anunciar isso pela união de esforços do senador Eduardo e do senador Omar. É óbvio, né, que tem um posicionamento político. O senador Omar e o senador Eduardo são aliados de primeira hora do presidente Lula. Né? E você falou da reforma tributária, que é uma reforma do parlamento, diferente de dizer que é de governo A, governo B. Tanto é que, quando nós começamos a discutir isso, eu fui membro, eu fui vice-presidente da Comissão da Reforma Tributária, tendo o deputado Hilda, do MDB do Maranhão, como presidente, e o deputado Aguinaldo, que foi, inclusive, o relator da PEC, como relator. Aí veio aquela briga de egos, né, entre o presidente Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, porque nós tínhamos votado a reforma da Previdência. Não, aí está essa reforma do Senado. Até que surgiu esse texto, né, financiado, diga-se passagem, pelo mercado financeiro, que tinha ali à frente desse instituto o Bernardo Api, que já nesse governo Haddad convida ele para ser secretário da Reforma Tributária, e nós andamos, certo? Mas uma coisa é você discutir uma reforma tributária para a Zona Franca de Manaus com um governo aliado e um governo inimigo ao modelo, né? Não estou falando politicamente. Então, e tem um fator Um parêntese. que é claro, que é No claro. governo Bolsonaro, a gente discutia o mínimo e perdíamos no mínimo. E aqui nós estávamos falando de uma reforma de tributária que era o máximo, que era uma série de questões, e nós fomos no limite para alguns estados, para muitos estados, além do limite do que a Zona Franca precisava. Né? Rosiane, eu e você não participamos da conversa, mas você lembra aqui de uma coisa: teve uma decisão do ministro Paulo Guedes sobre a questão do IPI na Zona Franca de Manaus, que para nós é uma questão de sobrevivência, certo? Esse IPI o consumidor não paga, mas ele é uma barreira para os produtos que estão aqui. E o presidente da FIAM com o governador participaram de uma reunião no Palácio do Planalto com o ministro Paulo Guedes e Bolsonaro e declararam que estava tudo resolvido. O governador Wilson Lima declarou isso, e no outro dia nós recebemos a pancada, né, que nos levou a atravessar a Praça dos Três Poderes e bater a porta do Supremo com o ministro Alexandre de Moraes, que quem com uma canetada garantiu as vantagens comparativas, respeitando o que está na Constituição. Agora, deixa eu lhe dizer o seguinte: o senador Eduardo Braga, hoje ele é senador, e você acompanha isso, porque ele teve uma grande votação no interior do Estado. O senador Omar, idem. E nesta eleição, diferente das outras, eles estão, até esse momento, juntos pelo Estado do Amazonas. Então, e sem dúvida nenhuma, representa uma junção de forças políticas muito grande. E que nós teremos esses desdobramentos aí de diálogo, de conversa, né, com vários setores da sociedade. Mas eu lembrava de uma coisa, e você há de concordar comigo. Na história recente política desse Estado, se dizia o seguinte: não, agora o velho se aposentou, o velho morreu, agora é a nova política, agora são os novos políticos. Eu entendo o seguinte: isso é inerente ao homem, né? A gente nasce, cresce, se desenvolve, vive e morre, não é verdade? Esse é o processo natural. Mas você veja bem o seguinte: se não fosse esses homens, e é lógico, nós tivemos um papel na Câmara dos Deputados, são 513 deputados, enfrentamos N debates, eu participei muito. Eu disse ainda há pouco, numa reunião com Ralph Assayag,
que eu nunca tive problema no meu casamento, mas durante a reforma tributária eu fiquei quase 60 dias sem vir na minha casa, né? Mas ou a gente lutava pela única coisa que nos garante a economia no estado do Amazonas, ou a gente perdia tudo. Mas se não fossem esses homens, né, dificilmente tinha conseguido pular esse incêndio que foi a reforma tributária, como você disse, múltiplos aspectos, não só para a indústria, mas também para o comércio. Então, fica claro, né, que não há essa divisão. Muito pelo contrário, a política é isso. Eu disse ainda há pouco, Roseli, que a boa política e a política de verdade, ela não divide, ela constrói pontes. Não é à toa que o presidente Lula apoiou o presidente da Câmara e o senador Davi Alcolumbre, nosso conterrâneo aqui do Amapá, para o Senado Federal, presidente do Congresso. E quem do outro lado apoiou eles? O Bolsonaro apoiou eles também. Então, a boa política, a política de diálogo, da construção, ela busca isso. Por quê? Porque nós participamos de um modelo de política, a gente não faz política pelo ódio, né? A gente faz política da construção. Então, eu entendo que este debate é um debate importante. Você conhece meu posicionamento, eu faço oposição ao governador Wilson Lima, certo? Sou respeitado no meu partido, tanto a nível de Amazonas como a nível nacional, pelo meu posicionamento, certo? E eu entendo que isso faz parte do processo político. Nós teremos eleição nos anos vindouros, e não tenha dúvida que duas coisas se discutem: a política do Plano Nacional para o Presidente da República e a política de governadores. E o Estado do Amazonas é um Estado estratégico. Um dia desse eu fiquei 1 hora e 45 minutos com um colega seu do Estado de São Paulo, querendo ouvir todas as nuances de cenários de eleição para governo e para o Senado da República, que hoje é uma eleição que se olha com muita atenção, tendo em vista essas distensões envolvendo parte do mundo político e o Supremo Tribunal Federal. Sim. Deputado, vou já lhe fazer perguntas sobre o PSD e sobre o Alcolumbre, mas eu queria tratar ainda sobre questões regionais, sobre as questões do estado do Amazonas. O senhor deve estar acompanhando, inclusive com os detalhes jurídicos, o questionamento à eleição da presidência da Assembleia Legislativa no âmbito do STF. O que o senhor vê a respeito disso, né, no seu efeito jurídico, mas também no seu efeito político, caso haja, de fato, um revés que a Assembleia não acredita, eles estão confiantes que tem parâmetros técnicos que garantem esse mandato do Roberto Cidade, mas eu queria ouvir a sua opinião a esse respeito. Por ministro do Supremo, que não envolve o Estado do Amazonas. Eu entendo que essa é uma discussão do campo jurídico, né? E vamos ver o desdobramento. Agora, isso não se resume à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, diga-se de passagem. Todos os estados onde ocorreu isso, os ministros do Supremo, quando provocado, têm se posicionado em relação a isso, que a gente tem visto tem sido contrário. Agora, eu resgato isso. O senador Davi Alcolumbre lá atrás fez a consulta, não fez a eleição, tinha, né, a indicação da maioria dos senadores para ser reeleito, e o Rodrigo Maia ficou esperando, né, ficou calado, né, não dizia que não era candidato, mas ficou calado, que se ele fosse, ele se lançaria. E o Supremo já disse para as duas casas do Congresso Nacional, não permitindo esse modelo de reeleição somente de uma legislatura para outra legislatura. Muito bem, é uma boa memória, sim, porque assim, o que que é o sentimento do texto constitucional e dos ministros do STF nesse momento? Mas claro que há os detalhes jurídicos que sempre tem aí questões que vão surpreendendo a gente para cada caso específico. Então, vamos aguardar o desdobramento. Ouvimos a opinião do deputado Sidney. Agora eu quero lhe ouvir também sobre o citado aí, Davi Alcolumbre, recém-eleito presidente do Senado, com apoio dos dois senadores, Omar Aziz, senador Eduardo Braga também. E o senhor faz parte hoje de um partido que é um dos partidos mais importantes, é o maior partido relacionado a esse poder, a quantidade de parlamentares. E, e me parece que nessa relação tem muita consciência, nessa relação no Congresso e essa relação com o governo federal, porque algumas vezes nós já ouvimos o posicionamento do Kassab em relação às suas alianças, às suas articulações. Nós apoiamos este momento, este projeto, este programa, nós ocupamos esse espaço no governo, mas isso não é uma antecipação de aliança para 2026. Qual é o caminho que a gente consegue enxergar
para essa articulação desse seu partido na Olha, conjuntura em relação com o presidente Lula? Rosiane, deixa eu dizer o seguinte: o PSD, né, ele é um partido nacional, certo? Como você disse, é um partido forte, né? Tem a maior bancada de senadores do Congresso Nacional e tem muito mérito disso, de ter essa representatividade que tem hoje no Congresso Nacional, fruto da habilidade e da capacidade do presidente Kassab, certo? Inclusive, dentro dos quadros do partido, tem um nome que é pré-candidato, caso o partido entenda que terá candidatura própria, que é o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que faz um grande revolucionário trabalho no estado do Paraná, certo? E quando o presidente Kassab diz isso, é porque o partido não é que ele seja isso que eu vou dizer 100%, mas o norte-nordeste do PSD, ele é majoritariamente pró-governo, né? Quando você já chega no sudeste e parte do sul, ele é mais pró-oposição. Então, ele está expressando ali um sentimento do que diz respeito principalmente a essa fala do Kassab, né? É uma análise política do momento, isso diga-se de passagem, como um político histórico desse país, mas também um sentimento das bancadas na Câmara e no Senado. É óbvio, né, que política é um processo dinâmico, de diálogo, de conversa, de construção, certo? E o presidente Kassab tem uma característica de respeitar todos, certo? Ele dialoga muito, conversa muito e é uma pessoa que cumpridor de palavras, certo? Então, aquilo que ele disse, e ele deixou claro isso, né? Ele estava num evento e mostrou o seu posicionamento, ele fala daquilo hoje, não é verdade? E o processo político brasileiro hoje, ele mudou muito, né? Você tem aí essa questão da polarização, continua muito forte, certo? Mas, é o que eu digo, o PSD, ele é um partido de centro. Agora, veja bem o seguinte, vamos pegar a Câmara dos Deputados, tirando o PT, né? Partido com bancada densa, o PSD na Câmara é o partido que mais vota nos projetos do governo, certo? E tem nos seus principais quadros no Senado pessoas que fazem interlocução, agora que dizem o que pensa, como é o caso do senador Omar Aziz, né? Que tem feito, inclusive, críticas. Por que o governo não se aproxima do agronegócio? Né? Qual é a dificuldade do governo se aproximar da população evangélica? Mas ele não, ele faz essa crítica não é como opositor, mas como é alguém que quer contribuir, construir com um projeto político. Então, veja bem uma coisa, esse posicionamento das regionais, né, comunicou a todos nós que está dialogando esse processo com o PSDB, né, inclusive determinadas coisas pediu cautela para nós e prazo em posicionamentos de outras questões que diz respeito aos deputados e funcionamento interno das duas casas. Então, eu vejo isso como um processo natural de quem se posiciona e fala o que pensa, né? E agora é óbvio, ele é dirigente de um grande partido no país e que tem os efeitos do que ele fala, do que ele diz, do que ele verbaliza, da análise de conjuntura política que ele o faz. Muito bem. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é do Norte, é do Amapá, tem a sua agenda também relacionada ao Norte. Aí eu não vou entrar no mérito da agenda, se é boa ou se é ruim, mas tem a sua agenda. E uma delas fez isso em discurso, de público, de forma privada, e eu penso de uma forma tão contundente que o presidente Lula, essa semana, se manifestou duas vezes a favor. Não só a favor da exploração do petróleo na foz do Amazonas, mas também com um posicionamento político de pressão sobre o IBAMA. Essa é a minha leitura. O senhor deve ter a sua, mas essa é a minha leitura. Ele foi além, deu recados além. Bom, e ali naquele momento do recado, ele até olha para o Davi Alcolumbre, do jeito do Lula, toca no Davi Alcolumbre, dando uma resposta de sintonia a essa agenda. Então, eu queria que o senhor, nessa conjuntura toda, que o senhor avaliasse sobre esses projetos para a Amazônia, a exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas, a BR-319, e não vamos entrar no mérito né, do que é positivo, o que é negativo, e também as questões jurídicas que estão postas há anos, né, nessas coisas, e também a exploração de potássio na terra indígena dos Mura, aqui em Altaz. São grandes projetos, a gente percebe vontade política no Congresso, vontade política no governo Lula, e demonstrações de público relacionadas a esse projeto. Essa conjuntura atual, o senhor pensa que é favorável a esses projetos para a Amazônia? Primeiro, Rosane, dizer o seguinte:
A Petrobras, ela tem um padrão de qualidade e respeito aos desdobramentos que possa ter e segurança em relação a possíveis acidentes ao meio ambiente, que é uma empresa top nesse sentido. Ela está aqui nesse ranking. Segundo, o Brasil explora petróleo, inclusive no pré-sal, né? Ali na região do litoral de Santos, no litoral do Rio de Janeiro, tem a Bacia de Campos e faz isso no Nordeste. Terceiro, essa possível exploração, porque está se discutindo licenciamento, não é para comercializar, explorar petróleo comercialmente, diga-se de passagem. Está a quase 500 quilômetros de distância da margem, né, aqui do norte do Brasil. Terceiro, esse pedido de licenciamento está há mais de 10 anos no IBAMA para que a Petrobras possa perfurar para ver se o que a pesquisa diz é verdade. Isso é importante se dizer. A quarta questão. O Brasil, ele é um país produtor de petróleo. E com variedades e algumas questões ali, importa combustível, como é o caso do Norte, que nós importamos, inclusive, gás dos Estados Unidos aqui na região do Pará. Isso é um exemplo claro. E como a gente já importou combustível aqui na cidade de Manaus. Mas é um país que é um grande produtor de petróleo. Os poços de petróleo eles começam com isso, mas eles vão diminuindo, certo? Esse discurso todo sobre a questão da biodiversidade e tal, e aí vou voltar a falar de novo, a França é aquele país que diz o seguinte, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, certo? Porque usa, né, sua matriz energética compromete muito o meio ambiente, diferente da nossa, que 80% da nossa matriz energética é de energia renovável. Mas se o Brasil não tiver novas fontes de petróleo, e o mundo todo discute sobre essa questão da transição energética, entre elas, essa questão da utilização do combustível fóssil, mas continua fazendo, certo? O Brasil vai ser um grande importador de petróleo. Então, a perspectiva é nisso. E o presidente Lula, ele tem isto de ver essa questão do futuro da economia do Brasil, porque não se lê só exploração de petróleo por si só. A gente sabe que isso é uma grande commodity, e isso, inclusive, tem vários impactos. Não foi à toa que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, trocou várias vezes o presidente da Petrobras porque ele queria segurar o preço do combustível de gás de cozinha, e que não segura. Então, nós estamos falando do setor estratégico, certo? E eu quero dizer o seguinte para você. Ele não disse isso numa rádio, numa TV, mas disse isso dentro do seu gabinete, no Palácio do Planalto, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, de que ele vai retomar as obras da BR-319. Lembrando o seguinte, a ponte sobre o Rio Madeira e o que está pavimentado até a realidade no município de Humaitá, quem fez foi o Lula, presidente da República. E isso é importante que se diga. Agora, veja bem uma coisa que eu dialoguei sem emoção com a ministra Marina, tratando aqui de uma coisa que ela é apaixonada, que é a questão do látex da borracha. Está se instalando aqui uma empresa no polo industrial que vai ser a maior produtora de pneu da América do Sul. Só a subestação de energia daria para iluminar uma cidade de 30 mil habitantes, e o nosso interesse é que a gente possa reviver isso para garantir a sustentabilidade ambiental, voltar à extração do látex no seu potencial, mas aí é uma outra conversa. Eu disse, ministra, no Amazonas nós temos a seguinte situação. O sul do Amazonas, nós temos um vazio geopolítico, nós não temos a presença dos governos, nem federal, nem estadual. Né? Você não vê ali nenhum órgão, nem nada, e não acontece nada. Então, veja bem o seguinte, essa é a última fronteira agrícola do país. A BR-319, feito, e eu posso dizer, porque eu participei dos debates, das audiências públicas para o licenciamento prévio, porque não adianta ter bravata, porque se eu resolvo, teriam resolvido antes, e não resolver a questão do licenciamento. Contribuir para o desmatamento, ela não contribuirá, muito pelo contrário, ela garantirá a presença do Estado brasileiro na região do sul do Amazonas, que é a última fronteira agrícola. É necessário se destacar o seguinte, hoje nós temos um vazio da presença do poder público, tanto do governo federal quanto do governo do Estado, e todo esse trabalho que foi realizado, quando nós discutimos as condicionantes para licença prévia junto ao IBAMA, né, que está lá o ponto a ponto no edital do 5G, os arcos que o Ministério do Transporte nos deu a informação que já disponibilizou recurso para o Ministério da Justiça
para a construção e garantir que esteja uma estrutura com a presença da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, dos órgãos ambientais, tanto próximo ao município de Careiro como de Humaitá, e uma das demandas dessa governança era que a estrada pronta, consolidada, que tivesse o controle do que entra e do que sai na estrada. E o ministro Renan Filho nos antecipou que vai fazê-lo agora, ainda na construção da estrada, saindo a licença ambiental. O Ministério do Transporte produziu um denso material de monitoramento e controle, inclusive com a utilização de satélite. Agora, é óbvio que nós precisamos ainda arrecadar mais áreas ao redor da estrada, seja pelos órgãos ambientais estaduais ou federais, no sentido de garantir que essa estrada não sofrerá ação de desmatamento e terá o controle tanto daquilo que compete aos municípios, ao estado do Amazonas. Para encerrar, vamos falar da COP? Rosiane, a minha expectativa para a COP, né, eu entendo que, primeiro, e falei isso para o presidente da Câmara, Hugo Mota, o parlamento brasileiro não pode ir a reboque desse processo. Eu entendo que é uma grande oportunidade para o Congresso Nacional, mas principalmente a Câmara dos Deputados, fomentar o debate sobre essa questão da biodiversidade e sobre os compromissos do Brasil para com toda essa gama de demandas que nós temos num país continental como o nosso, que é o país que abriga grande parte da Amazônia, da responsabilidade que nós temos e daquilo que o Congresso brasileiro precisa avançar na legislação. A segunda coisa que eu defendo é que nós temos muitos doutores da Amazônia espalhados pelo mundo todo. Eu defendo, e vamos realizar uma audiência pública ainda nesse semestre, convidar o coordenador designado pelo governo federal, que vai coordenar a COP30 pelo governo brasileiro, para que nós pudéssemos realizar fóruns em todos os municípios da Amazônia, convidando as populações tradicionais, os povos indígenas, os parlamentares, o poder público, os pesquisadores, a academia como um todo, os intelectuais, os artistas, e que nós pudéssemos ter um documento de cada município. Feito isso, que nós pudéssemos ter fórum em todos os estados da Amazônia brasileira, da Amazônia Legal, e pudéssemos tirar um único documento de uma carta da Amazônia, para que a gente pudesse compreender isso e falar o sentimento dos amazônidas, porque a Amazônia tem essa complexidade. Só na Amazônia brasileira são mais de 1,5 milhão de amazônidas que não têm acesso à energia elétrica e que têm cidades, metrópoles, como a cidade de Manaus. Então, a Amazônia não é um santuário, ela tem a sua diversidade e a sua complexidade. E é importante isso. Eu vejo que é uma oportunidade única dos amazônidas serem ouvidas. No mais, eu quero agradecer essa oportunidade a você, Rosiane, que é sempre uma alegria poder estar aqui com você, agradecer ao meu amigo Josué Neto, certo? E a você, que nos dá a alegria de nos acompanhar com a sua audiência. Meu muito obrigado e um abraço a todos.